Vamos lá, continuando. Então, aqui eu tenho, como eu falei anteriormente, as camadas não permeáveis que está confinando a água entre essas duas parcelas aqui, que a gente chama de aquífero confinado. Então, esses aquíferos confinados, as pessoas produzem poços, artesanalmente. Na verdade, a gente tem que entender que a diferença entre um poço artesiano e um poço não artesiano se dá pelo nível do lençol freático e pela pressão disponível. Existe uma coisa chamada altura piezométrica, que a gente pode ver esse linha tracejada aqui, vocês vão entender isso melhor nas disciplinas de hidráulica, que significa a pressão hidráulica disponível no ponto. Então, um poço, por exemplo, esse poço aqui, que tem o nível piezométrico, o nível de pressão hidráulica aqui, ele não vai estar jorrando. Já esse poço aqui, vamos ver que a linha piezométrica passa acima desse poço, ou seja, o poço vai ser jorrante, chamado de fluxo de poço artesiano. Essa é a diferença entre poço artesiano e poço não artesiano. Nesse poço aqui eu vou precisar de um equipamento de bombeamento para trazer essa água até a superfície, ao contrário dessa situação aqui. Vamos lá. A água do poço artesiano ela flui espontaneamente em resposta a uma diferença natural na pressão entre a altura do nível freático na área de recarga e do fundo do poço, certo? Se o poço estiver, vamos lá para 3. A diferença de pressão existente que controla a ascensão da água até a superfície é a diferença de elevação entre o nível freático e o nível da água do poço. O nível freático ele está acima do nível da água do poço, certo? Se o poço estiver na mesma profundidade da superfície freática, na área de recarga não haveria nenhuma diferença de pressão e assim a água não fluiria espontaneamente, ou seja, necessitando aí de um sistema de bombeamento para retirar essa água. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cuidado na contaminação da água, como é que essa contaminação acontece das águas subterrâneas. Vamos lá, temos aqui o exemplo de fossas sépticas. As fossas sépticas, elas devem ser, na verdade, construídas com determinados critérios, tem que se avaliar antes de construir uma fossa séptica, se vai ter ou não um lençol freático ali presente naquela região. Muitas vezes esse tipo de destino final para as águas servidas, que seriam o esgoto residencial, não é o mais adequado. Então, o que acontece? Quando é feita uma fossa séptica ou um tanque séptico numa região próxima ao lençol freático, na verdade, a contaminação desse lixo ela vai percolar juntamente com a água presente nessa água servida ou dos esgotos para o lençol freático através dos poros que é totalmente permeável aqui, que é totalmente possível que passe aqui através dos poros desse solo indo em direção aos aquíferos. Temos também aqui um exemplo de aterro sanitário. A mesma coisa, quando o aterro sanitário, que na verdade não pode nem ser chamado de aterro sanitário, e sim de lixão, porque o aterro sanitário ele é construído de forma adequada, visando aí a não contaminação do lençol freático. Quando é feito de uma forma irregular, esses aterros eles vão estar contaminando também o lençol freático. As atividades humanas elas podem contaminar a água subterrânea. Os contaminantes de fontes superficiais, tais como aterro sanitário, e subsuperficiais, como tanques sépticos, eles entram no aquífero através do fluxo normal da água subterrânea. Os contaminantes podem ser introduzidos no abastecimento de água
durante o bombeamento de poços. Aí vamos lá, essa água que foi contaminada, ela vai ser bombeada através desses poços para o consumo humano e vai chegar até as residências, para o consumo das pessoas de forma totalmente imprópria para o seu consumo, né? O que aí vai de encontro ao que se espera de uma água subterrânea, né? Que se espera que uma água subterrânea seja uma água aí totalmente livre de contaminações, uma vez que elas estão ali confinadas a grandes profundidades e, teoricamente, não deveria ter interferência das atividades humanas. Esses contaminantes eles podem ser introduzidos no abastecimento, já falei, né, durante o bombeamento de poços. Os poços para disposição de resíduos são destinados a bombear contaminantes em aquíferos salinos profundos, mas podem ter vazamentos acidentais nos aquíferos de água doce mais superficiais. Bacia ou lago, temos aqui o aquífero de água doce e o aquífero de água salgada mais profundamente.